E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Olá, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de filosofia? Nós hoje vamos falar sobre essas três correntes do pensamento: o empirismo, o ceticismo e o criticismo. Então, lembram que a gente estava estudando entre a opinião e a razão? Então, já que a gente está nessa corrente de estudo, a gente vai começar falando do empirismo. Então, desde a filosofia antiga, a gente sabe que existe duas correntes de pensamento, né, que divergem bastante entre si. Essas correntes se chamam racionalismo e empirismo, tá? O racionalismo, a gente pode ter vários filósofos, né, que fazem parte dessa corrente de pensamento. A maior parte deles são os matemáticos. Eles acreditam, né, que os homens, eles são dotados de uma razão, ou seja, o homem já nasce com a verdade dentro de si. O grande filósofo, né, que é o pai do empirismo, é Aristóteles. Lembra quando a gente estudou Aristóteles, que a gente teve aquela aula de Aristóteles, que eu falei para vocês que ele foi o primeiro cientista, né? Porque ele acreditava que a verdade, que as coisas, que o conhecimento, ele seria descoberto a partir da experiência, certo? E empirismo, ele vem justamente desse termo, né, que é a experiência, você experimentar para conhecer, tá bom? Então Aristóteles foi o pai dessa corrente, porém é só a partir da filosofia moderna, ou seja, é só a partir, né, ali dos pensadores modernos que o empirismo ele vai se concretizar como uma corrente filosófica. Falando nesses pensadores, né, que acreditavam que o conhecimento era sempre adquirido a partir da experiência humana, a gente tem aqui dois principais pensadores. O primeiro que eu tenho, gente, é John Locke. Esse aqui, ó. O grande pensador dessa corrente empirista é esse aqui, o David Hume. Inclusive, ele é um dos criadores do termo, né, ceticismo, né? E a gente vai entender o que significa esse termo. Então, gente, John Locke, ele é um dos empiristas mais conhecidos, os pensadores mais conhecidos da modernidade, e ele acreditava basicamente, né, ao contrário dos racionalistas que acreditavam que o homem já nasce dotado de uma razão, de um racionalismo, John Locke não. Ele achava que o homem, ele nascia como se fosse um papel em branco, uma tábula rasa. E a partir das experiências, o homem ia adquirindo conhecimento e construindo a sua verdade, que era o seu conhecimento a partir da sua razão. Tudo isso sempre advindo da experiência humana. Gente, esse termo tábula rasa, só para vocês entenderem o que é uma tábula rasa, é a mesma coisa que uma folha em branco. Mas a tábula rasa é porque antigamente as pessoas escreviam em um pedaço de madeira encoberto com cera. Então, toda vez que a pessoa queria apagar o que tinha escrito, ela raspava aquela cera e aí a tábula era chamada rasa, né? Porque ela estava já sem os escritos e pronta para ser escrita. Então, essa comparação, né, de que o homem é uma tábula rasa, ele quis dizer que o homem, ele nasce em branco e a partir da sua experiência humana, ele vai adquirindo conhecimento e a verdade a partir da razão que foi construída com a sua experiência. Agora vamos entender o David Hume. Ele falava que o homem era fruto de experiências sensíveis. Gente, o que é que isso significa? Ele acreditava sim que o homem, né, o conhecimento humano era fruto da sua experiência, porém ele achava que esse conhecimento era sempre limitado aos hábitos adotados, né, por cada pessoa. Então, acreditava que o hábito levava a pessoa a acreditar em algo. Então, de tanto ver, de tanto escutar, aquele hábito, né, aquela sequência de hábitos levaria o homem a entender, a conhecer, tá? Agora, professora, por que que o ceticismo, esse termo, né, foi cunhado por David Hume? Então, gente,
Esse filósofo, ele foi chamado cético, né? Porque ele duvidava que o que a gente aprende é completamente seguro. Essa dúvida, né, o levou a cunhar, né, esse termo, ceticismo, né? O que é o ceticismo? Gente, esse termo ceticismo é você duvidar de tudo. Então, por David Hume, ele ser um empirista, porém duvidar de que esse conhecimento era seguro, né? Apesar dele confiar nessa corrente empírica, ele sempre duvidava. E foi a partir dessa dúvida que nasce esse termo ceticismo. Porém, o ceticismo ele não nasce exatamente com Hume, né? Ele nasce na antiguidade, mas a gente fala que se consolidou com o Hume. Gente, vamos recapitular. A gente viu que empirismo é a corrente filosófica que acredita no conhecimento humano a partir da experiência. Exatamente, que o conhecimento ele advém da experiência humana, tá? O ceticismo, né, a gente viu que faz parte dessa corrente empirista, porém, como o principal teórico David Hume, a gente sabe que ele acredita no conhecimento a partir da experiência, mas ele duvida que esse conhecimento seja algo imutável, né? Porque ele acredita que a experiência ela é sensível aos hábitos das pessoas, tá? E agora a gente vai ver essa corrente aqui, que é o criticismo. Esse termo criticismo, gente, vem sim do termo crítica, da palavra crítica, tá? E a gente tem como principal teórico dessa corrente o Immanuel Kant. Esse aqui é o Immanuel Kant. Então, a gente já viu, né, que existia ali um embate entre os racionalistas e os empiristas, né? Uns acreditavam que o homem já nascia dotado de uma verdade, de um conhecimento, de uma razão, e outros, né, que são os empiristas, acreditavam que o homem era um papel em branco, que a partir da sua experiência ele adquiria o conhecimento e, consequentemente, a sua verdade. Porém, gente, o criticismo é uma corrente que une as duas coisas, né? Ela une o racionalismo, né, dos matemáticos com o empirismo, né, que é a experiência, que nasce lá com Aristóteles, né, e se consolida na filosofia moderna com quem? Com David Hume, né, e John Locke. Então, Immanuel Kant, ele criou uma teoria, né, que é essa teoria do criticismo, de que o homem ele já nascia assim com conhecimento e ele adquiria ou aparava ou modelava ou adequava esse conhecimento a partir também da sua experiência. Então ele uniu um pouquinho de cada coisa e criou a sua corrente filosófica de pensamento. Ele acreditava que o homem nascia com um conhecimento a priori e outro posteriori. E assim, unindo o conhecimento que era inato com o conhecimento que era adquirido, o homem criava a sua verdade. Gente, eu vou deixar aqui, né, as páginas do livro para vocês estudarem, que é a página 60, 61 e 62. Eu queria que vocês dessem uma estudada, né, porque a partir desse estudo a gente vai fazer uma atividade para fixar, entender, compreender mais esse assunto, que é estudando a razão e a opinião humana. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um grande abraço para todos vocês e um bom estudo.